Bom dia a todos, bem-vindos ao quarto Rodas de Tecnologia. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Ricardo Dalmaso. Ricardo Dalmaso é mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, tem passagens por diversas empresas de tecnologia, sempre na área de litigation, entre elas Facebook, Wildlife, Mercado Livre, trabalhou em grandes escritórios aqui em São Paulo, trabalhou em Nova York, no Skadden Arps, é uma figura muito importante dentro da área de litigation e tecnologia. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Comporão a roda de perguntadores aqui comigo hoje, Dr. Spencer Siddle, que é o presidente da comissão, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, Dr. Rodrigo Rebouças, também um prazer recebê-lo aqui, mestre e doutor pela gloriosa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na área de Direito Civil, doutora Ana Luísa Isolde, que é advogada, mediadora, presidente da Comissão de Mediação dessa seccional. Muito obrigado por nos agraciar com a sua presença. E doutor Marcos Cabelo, conselheiro seccional e conselheiro federal na área de tecnologia para a OAB. Eu agradeço a todos, só para ressaltar o nosso formato aqui. A ideia é que a gente faça um fire chat com o Ricardo, aí cada um dos perguntadores terá direito a 2 rodadas de perguntas, né? Para que a gente possa, então, bombardear o Ricardo nesse estilo Roda Viva que a gente tem aqui do nosso Rodas de Tecnologia. E eu vou passar um pouquinho a palavra para o Spencer para que ele faça a introdução da comissão e depois eu já solto a minha primeira pergunta aqui para o Ricardo. Spencer, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Dr. Caio. Obrigado por passar a palavra para mim. Obrigado por ser o nosso anfitrião novamente. Bom dia, Dr. Rodrigo Rebouças, Dr. Ricardo Dalmaso, Dr. Marcos Cabelo, meu amigo pessoal. E, em último lugar, mas a mais importante de todas, doutora Ana Luísa Isolde, presidente da nossa Comissão de Conciliação e Mediação. Eu fico muito feliz em apresentar considerações iniciais na nossa quarta roda. É a quarta roda, então ela tem um significado especial, afinal de contas, o número 4 vinculado à roda tem um significado especial na nossa cultura atual. Nossa ideia até o final do ano é fazermos rodas de tecnologia a cada 15 dias, então a cada 14 dias, a cada 2 semanas. Eu agradeço imensamente ao Dr. Ricardo Dalmaso por se dispor a ser o nosso quarto participante. Não é fácil participar de uma roda, nem da Roda Viva, nem das nossas aqui. Nós já tivemos o Dr. Augusto Rossini, que foi promotor de justiça, procurador de justiça. Tivemos 2 grandes advogados da área de tecnologia. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos 111 participantes atuais. Dr. Pedro, da Comissão de Tecnologia do Rio Grande do Norte, muito obrigado por trazer a sua seccional para cá. Dr. Paulo, da OAB de Goiás, muito obrigado por trazer a sua seccional para cá. Eu lembro aos participantes que nas inscrições, os que colocaram os nomes completos têm direito a certificado. Desde a semana passada a gente está emitindo certificados e informo a todos, e já de cara eu gostaria de convidar a todos que não fazem parte da comissão a participarem da comissão. Na minha área especificamente, as perguntas são focadas em criminologia, direito penal, processo penal. Imagino que o Dr. Rodrigo vai falar sobre direito civil. Imagino que a doutora Ana vai falar sobre a área de especialização dela, que é a mediação e conciliação. O Dr. Caio vai falar sobre direito empresarial. O Dr. Marcos Cabelo vai falar, bom, ele tem conhecimento na área de tecnologia transversalmente, PJE, é um advogado muito atuante, é um conselheiro muito atuante. Então, boa sorte, Dr. Ricardo. Muito obrigado novamente por aceitar o convite e vamos juntos. Devolvo a palavra para o Dr. Caio. Obrigado, Dr. Spencer. Bom, Ricardo, eu vou sem formalidades aqui, que a gente já se conhece há algum tempo, e eu vou fazer uma pergunta que tem muito a ver com a sua atuação enquanto advogado e porque conheci ali um programa que você instituiu no Mercado Livre, com a Online Dispute Resolution que você ajudou a montar lá, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual foi a sua experiência, dado especialmente que os nossos tribunais são absolutamente atolados de litígios, né? E a tua experiência em Online Dispute Resolution no Mercado Livre, até onde me consta, foi
bastante exitosa. Então, eu queria que você contasse como foi, quais foram os aprendizados, o que você pode divulgar aí para outras empresas para que adotem isso também dentro dos seus departamentos contenciosos. Enfim, conta para a gente um pouquinho desse projeto que você capitaneou com tanto êxito lá no Mercado Livre, por favor. Claro. Primeiro, muito obrigado pelo convite, que muito me honra e muito me assusta. É um prazer estar com vocês aqui, Dr. Rodrigo, doutora Ana, Dr. Spencer, Dr. Marcos, Dr. Caio. É muito especial para mim estar nessa situação aqui, nesse momento. Confesso que dá um pouquinho de medo, mas acho que vai ser divertido. Tenho um respeito muito grande por todos vocês e vai ser muito legal bater um papo. Tocando na pergunta do Caio, o próprio tema de Online Dispute Resolution no Brasil ele é relativamente novo, né, Caio? Então, nos Estados Unidos mesmo ele surgiu na década de 90 com o próprio eBay, né? E o que a gente tentava fazer lá no Mercado Livre, e hoje muitas empresas têm feito, é o seguinte: do mesmo jeito, tentar trazer confiança para o usuário de que do mesmo jeito que ele gasta segundos para fazer uma compra, para postar algo, para comentar algo a partir da internet, ele consegue resolver conflitos também com a mesma velocidade. Quem estuda esse tema fala muito que o que a tecnologia faz, né, no mundo, né? Ele diminui os custos de transação dos atos sociais, e por isso que tantos atos sociais são praticados, tantos mais atos sociais são praticados. E com isso, consequentemente, muitos mais conflitos surgem, conflitos de todas as naturezas, né? Então, o que o eBay fez lá atrás na década de 90 e o Mercado Livre já faz também há um bom tempo? Falou, putz, eu preciso usar a tecnologia também para resolver conflitos. E começou a surgir uma série de teorias dizendo que, inclusive, o processo, de uma forma geral, deveria diminuir os custos de transação de cada ato processual, né? Que a gente devia pensar, né, para quem gosta dessa discussão, em desenhos de sistema de disputas mais inteligentes, baseados na tecnologia. E o que o eBay fez, o que o Mercado Livre fez, foi basicamente pensar dentro de casa. Então, é o mercado dizendo, putz, se todos os conflitos que surgem, pense no seguinte, o Mercado Livre são mais de 1 milhão de transações por dia na América Latina. Imagine se o número de conflitos é baixo, mas imagine se for 1% disso, né? Imagine se tudo isso for mesmo para o juizado especial civil, né? Começou a se perceber que você quebra o mercado, né? O usuário não teria nenhuma confiança. Então, a ODR, ela surgiu, a primeira referência acadêmica dela é o eBay na década de 90 por conta disso, que é uma empresa pensando no processo de uma forma a atrair confiança, não desconfiando do processo do judiciário, porque o judiciário vai continuar tendo a função dele para outros conflitos, mas para esses determinados conflitos, pensou-se como que consegue se pensar num desenho que atrai essa confiança. E o que a gente fez lá no Mercado Livre foi pensar, na verdade, em vários desenhos. Então, a plataforma tinha uma plataforma interna, existe, né, uma plataforma interna. O Mercado Livre aderiu ao consumidor.gov, assim como muitas outras empresas, que também é um canal de negociação assistida online. E hoje existem muitos desenhos, né? A gente fala de ODR, Caio, as pessoas às vezes não percebem, mas o que acabou acontecendo com a pandemia é que tudo virou ODR. Então, o judiciário, quando começou a tentar fazer audiências virtuais, isso é ODR. Fala-se muito de courts online, né? Esse é online courts, é o que se fala. Mas então acho que o que as empresas têm feito, muitas empresas têm feito, principalmente agora, né? A gente já fala desse tema já tem um tempinho, mas agora nos últimos 4 meses esse tema ganhou um pouco mais de apelo. As empresas têm visto que tipos de métodos de resolução de conflitos eu consigo internalizar para prevenir conflitos. Esse é um dos maiores, o Richard Susskind, né, que vocês conhecem bem, muita gente conhece, que é um dos principais escritores na área do direito e tecnologia, de como a tecnologia está mudando o ramo do direito. Ele fala muito sobre isso. Ethan Katz também, ele fala a tecnologia no processo, o que ela fez foi tirar o foco da resolução de conflitos apenas e focar muito na prevenção. O que está muito alinhado com a ideia da conciliação, da mediação também.
Então, eu acho que a maioria das empresas tem feito isso, tem pensado como eu previno conflitos. O próprio consumidor.gov é visto com uma ideia de prevenir conflitos. Como que a gente vai evitar de ir para o judiciário? Porque o judiciário tem um custo muito grande, né, não só para a empresa, mas também para a sociedade de uma forma geral, para todos nós, né, para o contribuinte. Então, eu acho que essa é a mentalidade que muitas empresas têm adotado a partir já há um tempinho, mas em especial após a pandemia. Muito obrigado, Ricardo. Vou passar a palavra para o Dr. Spencer para que ele possa fazer, então, a primeira pergunta dele. Spencer, por favor. Muito bem. Doutor Ricardo, minha área é uma área que possivelmente não é a sua área de litigation, mas eu vou aproveitar aí a sua experiência no passado e vamos falar um pouquinho sobre direito criminal. Claro. Eu já fiz essa pergunta uma vez para o Caio, numa live que nós fizemos. Eu só vou aumentar a forma dessa pergunta. Bom, como o senhor acabou de dizer, o uso da tecnologia gera uma aceleração procedimental de negócios. Essa aceleração procedimental de negócios automaticamente gera velocidade na realização de aperfeiçoamentos simples, como aquisições, compras de marketplaces. A Amazon, por exemplo, ela tem a opção de repetir a compra de tempos em tempos, guardar o número do seu cartão de crédito, one by click, coisas assim que aceleram ainda mais do que nós já estávamos falando na pergunta anterior, as circunstâncias de realização de atos jurídicos. Obviamente, se você acelera, o que vai acontecer é que você vai ter menos cuidado no procedimento, porque ele está automatizado, está acelerado, os cookies já estão ali para nos auxiliar ou auxiliar a própria empresa. E aí, durante os últimos 8 anos, o Centro de Reclamações de Crimes Informáticos aponta que a maior parte dos crimes acontecem em marketplaces. A maior parte dos delitos, e a maior parte dos delitos informáticos são delitos patrimoniais, a maior parte deles acontece através ou por intermédio de marketplaces. Um exemplo indireto é a questão da clonagem dos comunicadores instantâneos, né? A pessoa coloca num marketplace um dado pessoal, um dado celular, a pessoa que está ali utilizando o marketplace para ambiente de golpe, ela vê que aquele produto foi colocado à venda, vê que a pessoa colocou o celular, já liga e fala, olha, para confirmar a sua venda, vou te mandar um SMS e você me diz esses 6 números. A pessoa que acabou de colocar, por exemplo, no Mercado Livre, aquele produto, ela inadvertidamente, ou acreditando naquela ligação logo na sequência da publicação do anúncio, ela dá os 6 números e pronto. O comunicador instantâneo dela está clonado. No seu tempo de advocacia dentro de marketplaces, como o senhor visualiza esse crescimento constante e como evitar um crescimento constante do uso de marketplaces para o cometimento de delitos, por favor? Acho que é uma excelente pergunta, doutor Spencer. Acho que o marketplace é um exemplo, mas acho que todos os serviços hoje online têm riscos muito parecidos, né? Eu vejo 2 formas de se evitar e até de se repreender esse tipo de prática. Um deles é bastante óbvio, que é a questão da educação. Então, realmente instruir o usuário sobre como não cair nesse tipo de situação, e tem muitas empresas que fazem isso com muita qualidade. Então, até os bancos até hoje, veja, os próprios bancos hoje, você vai entrar no site deles, eles colocam várias mensagens, não faça isso, faça aquilo. Querendo ou não, Dr. Spencer, o Brasil é muito grande e mesmo no mundo inteiro tem uma assimetria de informação muito grande. Educar toda essa população é algo que leva tempo, mas é função, sim, dessas empresas aumentar a informação sobre como não ser enganado na internet de uma forma geral, e muitas empresas fazem isso com muita qualidade. Esse é o primeiro passo. Mas eu acho o segundo muito importante. Eu acho que com a sua experiência, acho que você vai concordar comigo, que é também repreender e punir adequadamente quem estiver envolvido. Então, uma educação que tem crescido com o tempo, na minha experiência, nos últimos 5, 6 anos, empresas de tecnologia, com os dados que esses provedores possuem e podem produzir às autoridades, tanto criminais quanto cíveis, eu vi muitos casos em que, como que o senhor mencionou, as pessoas envolvidas foram punidas. Então,
uma coisa que se fala muito é a internet, ela dá aquele falso senso de anonimato, né? Então, ele dá aquela sensação de que você está por trás do computador, você nunca vai ser pego. E eu acho que talvez em algum momento, mas acho que conforme vai evoluindo, essa sensação vai sumindo. Porque hoje os senhores são experientes na área, sabem que hoje quase todos os atos que você pratica online, você produz algum tipo de log, né? Você possui algum tipo de registro. E que a maioria e os provedores, de uma forma geral, preservam e podem produzir as autoridades. Então, um segundo passo que também muitos provedores fazem muito bem é cooperar com as autoridades e produzir esses dados, às vezes quando provocados, às vezes até proativamente. Então, eu já vi casos de provedores que, diante da gravidade de alguns fatos, fizeram denúncias ao Ministério Público proativamente, sem depender até... Eu sei que é uma medida super extrema, super excepcional, mas tudo isso para dizer que eu acho que essas empresas que têm adotado uma posição de cooperação com as autoridades também têm ganhado a confiança, de uma forma geral, da população e das autoridades. Obrigado, Ricardo. As tuas duas primeiras respostas têm muito a ver também com experiência do usuário, né? Tanto na resolução da disputa como aquilo que sai da potencial fraude aí colocada pelo Spencer. Eu acho que é muito importante isso. Desculpe Doutora Ana, doutor Caio, claro. só aproveitando esse seu gancho, desde 2018 a OAB tem uma providência, publicou um normativo específico, que é o provimento 188, que fala de investigação defensiva. E aí nós temos sempre, em todos os nossos eventos em que a gente encontra algum head jurídico de empresas, a gente tem dito, será que os heads jurídicos de empresa vão auxiliar o advogado a fazer as investigações defensivas? Se sim, a gente ganhou aí anos de evolução no combate às fraudes em marketplaces. Obrigado. Ótima colocação, Spencer, super importante. Doutora Ana Isolde, por favor, nos brinde com a sua pergunta. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e com o Dr. Ricardo. Vamos lá. Dr. Ricardo, o senhor falou dos Online Dispute Resolution e agora com a pandemia, praticamente estamos nessa vivência diária. E também conforme o conceito que se coloca em ODR ou ADR, se mais amplo ou mais estreito, nem sei se existe essa diferença realmente historicamente. Mas eu queria que você trouxesse um pouco, a partir da sua experiência, como que uma empresa pode fazer a criação desse desenho de sistemas que você mencionou, e principalmente a partir de algo que eu percebo na prática, que existe uma falta de clareza entre a diferenciação dos institutos. Então, negociação, mediação, conciliação, arbitragem, métodos híbridos e etc. Existe também uma dificuldade em perceber se o método é para prevenção, gestão ou resolução. E também existe uma dificuldade, na minha percepção, em relação à acessibilidade digital, que é muito ainda desigual, a estabilidade desse acesso durante a execução dos métodos em si, e o custo, porque também tem uma questão de custo-benefício que é muito relevante nesse caso. Se você pudesse falar um pouco, na sua percepção, o que é importante para uma empresa olhar a partir da sua ótica e a partir do usuário? Claro. É um prazer, doutora Ana. A senhora tem um respeito muito grande na área de mediação. Eu sou um fã seu há muito tempo. Uma pergunta muito boa, porque os primeiros estudos de ODR apontam que eles começaram como um ADR usando tecnologia. Então, tem umas discussões acadêmicas que eu não vou entrar aqui, por exemplo, o próprio Daniel Arbix, né, que escreveu sobre resolução de conflitos online, ele tem uma visão de que ODR seria só se a tecnologia criar um ambiente que a ADR que não existe, então criar uma porta que não existia. Ele diz o seguinte, se você usa a tecnologia para
potencializar uma porta que já existe, isso não é ODR. É uma visão dele, acho que ela é menos relevante, mas acho que um ponto importante para a sua pergunta é, de fato, somente quando vai para ODR, e muitos autores falam isso, fica mais confuso mesmo, confusa a diferenciação entre os institutos. Então, putz, isso é mais uma... as pessoas já não sabem direito, né, Ana, qual é a diferença de mediação e conciliação. Quando chega no ODR, algumas pessoas... Fica mais confuso ainda até para as pessoas que entendem da matéria. Falam, putz, mas isso é mais parecido com uma mediação, isso é mais parecido com mesmo uma perícia. As pessoas ficam um pouco mais confusas. Tem alguns atores que defendem, né, que quando chega no ODR, principalmente quando está falando de direito do consumidor ou quando conflitos muito pequenos, falam que não importa muito. Então, eu falo assim, pô, para alguém que comprou um produto numa empresa, perdão, que comprou um produto numa empresa X, ele é um consumidor, ele não se importa muito se o conflito dele vai ser resolvido por uma mediação ou por uma conciliação. Ele quer ter o problema dele resolvido. Mas eu concordo com você que conforme a gente vai usando esses métodos para conflitos mais sofisticados, essa diferenciação ela faz toda a diferença. Então, como a gente via como empresa, era o seguinte, para o consumidor, vamos criar etapas, e tem vários estudos de ODR que dizem isso, vamos criar etapas, as primeiras etapas elas têm que começar com métodos de resolução de conflitos mais baratos e que aumentam as chances. Tem estudos que mostram, por exemplo, é um estudo do Mercado Livre, mas tem vários outros estudos parecidos que indicam números do eBay, inclusive números similares, que dos conflitos que surgem, mais de 70% deles, Ana, é resolvido só de colocar em contato o comprador e o vendedor. Só numa, negociação assistida ali, como consumidor.gov. Às vezes, o que fala muito sobre o nosso sistema, né? Porque é só colocar as pessoas para se conversarem já resolve a grande maioria dos problemas. Os outros 30%, daí você tem que pensar um pouco mais. Fala, beleza, então agora eu vou colocar uma mediação mesmo, e daí eu quero colocar uma mediação mesmo com um mediador qualificado, treinado, que saiba as técnicas e que entenda as técnicas, ou não, eu quero primeiro só colocar uma pessoa ali que está mais perto de um conciliador, que vai pelo menos sentir se as pessoas estão ouvindo. E daí é uma escolha de desenho dos sistemas. O eBay, por exemplo, em determinado momento, nas tentativas deles, colocou uma mediação mesmo, com mediadores específicos. E ele percebeu que para os conflitos de valores maiores, isso era uma boa decisão. Valia o investimento. Mas quando estava tratando de uma compra de um valor um pouco menor, ele falou, putz, eu não preciso colocar alguém tão qualificado. Eu colocando alguém que aqui se comunique de uma forma adequada com as partes, já funciona. E daí começaram a surgir vários possíveis. Eu vou mencionar para ser mais objetivo. No Tribunal de Colômbia, que é no Canadá, ele é muito famoso porque ele é uma online court, né, que todo o processo é online, e ele começa com uma fase de conciliação, é uma negociação, uma fase de negociação, só coloca as partes em contato. Se não funciona, ele passa por uma conciliação mesmo, com alguém tentando ajudar ali, um conciliador. Se não funcionar, daí tem uma mediação mesmo, um mediador, e só por último, caso não passe por essas etapas, tem um juiz que efetivamente decide a causa. Eu acho muito inteligente esse tipo de desenho, Ana, porque ele vai do menos custoso e que resolve a maioria dos conflitos, e para a margem de conflitos que não se resolve, e sempre vai ter conflito que não vai ser resolvido dessa forma, você vai adicionando custo. Mas daí o custo vai ser necessário. Somente na a última ratio, né, a última causa, você coloca alguém para adjudicar, para suprir a vontade das partes. Mas eu super concordo com a sua análise e acho que, aos poucos, nós temos feito reflexões melhores sobre quais das portas são melhores em que momento. Então, para cada tipo de conflito, você sabe isso muito melhor que eu, para cada tipo de conflito existe uma porta mais indicada. Um gestor de uma empresa, e mesmo um gestor hoje, o juiz, como um gestor do processo, ele tem que saber também, putz, em que momento tem artigos muito antigos que falam sobre a gestão de processos, que falam que o juiz mais inteligente é aquele juiz que abre portas para os métodos alternativos ou adequados de resolução de conflitos, mesmo em algum momento mais propício. Eu acho a tecnologia tem feito isso. Então, a tecnologia agora está propiciando isso de uma forma mais fácil.
Antes tinha muitos juízes, né, com razão, que às vezes não designavam audiências e falavam, pô, isso aqui é completamente inútil, ou os incentivos não estão sendo dados da forma correta. Eu acho que hoje dá para a gente voltar a ter esse papo com muito mais efetividade. Uhum, com certeza. Obrigado, Ana. Obrigado, Ricardo. Dr. Rodrigo Rebouças, por favor. Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Bom dia aí a quem está participando desse Rodas de Tecnologia. Muito obrigado pelo convite, Dr. Caio, Dr. Spencer. Eu vou tirar a formalidade dos doutores, se me permitem, né? Eu acho que, usando técnicas de legal design, temos que ser mais diretos, usar um pouco de UX aí, atendendo o nosso público-alvo aí, né? Prazer enorme estar aqui ao lado da doutora Ana, doutor Cabelo, entre tantos amigos aqui, e reencontrar o Ricardo, né, cara? Acho que fazia um tempinho que a gente não se vê. Muito bom. Eu ia jogar um questionamento envolvendo contratos eletrônicos e para até finalizar em ODRs e tudo mais, mas eu vou deixar isso para uma segunda rodada, que eu acho que essa temática de soluções online está muito boa aqui, o nosso debate, pelo público qualificadíssimo. E uma coisa que eu tenho visto, desculpa, em participações, em vários eventos como esse, é aquele advogado que vive de pequenos processos e tudo mais, que é uma grande realidade do Brasil, né? Ele está muito preocupado querendo ou não, com essas soluções, que são soluções, na minha opinião, inteligentes, inevitáveis, corretas, não tem que carregar isso para o judiciário. Eu acho que ele deve trabalhar muito mais num preventivo. Mas um pouco nessa linha, e pensando nessas plataformas de solução de conflito, recentemente eu tive contato com uma que me fugiu o nome agora, mas que agora já tem 3 ou mais plataformas que trabalham com a ideia de tokenização, né? De usar tokens, em que eu distribuo tokens para 3, 4 participantes que vão figurar ali como mediadores, quase como um tribunal do júri para relações de consumo, né? Em que você submete o teu problema ali de consumo, seja numa plataforma de hospedagem, para não falar o nome de nenhuma específica, ou uma plataforma de marketplace ou de uso compartilhado, em que o consumidor ou o usuário daquele serviço ele não ficou satisfeito, ele está querendo proceder a uma reclamação, eles submetem a questão a essa plataforma e quem tem o token vai lá e vota, né? Tem que ser, óbvio, números ímpares, né? E é justamente a teoria dos incentivos que você veio falando, né? Então, você dá incentivos para que as pessoas decidam pela melhor solução. Então, vamos supor, Ricardo está fazendo uma reclamação contra o Caio e vice-versa, e nós outros 3 aqui que estamos participando dessa roda, vamos votar. Quem tem razão? E quem ganhar leva o token, né? O token é uma ficha, simplificando para quem está nos acompanhando, caso não saiba, funcionaria como se fosse uma ficha e que tem um valor, supondo R$500. Então, se eu voto a favor do Ricardo, supondo que o Ricardo tenha razão e ganho, eu vou ganhar uma parcela daquele token de quem perdeu. Ou seja, a teoria dos jogos na veia, né? Como é que você vê essa solução aí como um passo além das ODRs? É um excelente ponto, Rodrigo. Acho que é um excelente ponto. Você está falando da Claros, eu estou chutando. Isso. Eu tinha esquecido o nome, da Claros. Essa mesmo. Eu acho perfeito, na verdade, justamente pelo motivo que você colocou, pelos incentivos que você dá a cada um dos players. Eu acho que um dos maiores problemas, por exemplo, do judiciário brasileiro hoje são os incentivos que a gente dá para cada um dos players. Então, às vezes você dá incentivos tanto para o litigante quanto para o réu que estão em descompasso com a intenção de que eles chegassem em um acordo. Então, quando você realmente forma um desenho em que há um desincentivo para você inadimplir um contrato, ou até um incentivo para o julgador, para que ele julgue corretamente, porque se ele julgar corretamente e eu voto ali, a votação ele ganhar, ele vai receber a maior parte vai receber um valor a mais, está totalmente em linha. Tem um livro que eu gosto muito, muito e super recomendo, que é um livro do Eric Navarro, que é um juiz federal no Rio de Janeiro.
que fala sobre análise econômica do processo civil. E ele fala basicamente sobre o princípio da cooperação. E ele fala uma coisa que eu acho que é muito interessante, que ele fala assim, ninguém coopera a não ser que precise dessa cooperação, ele fala. A cooperação não existe se você não precisar. E isso vale para o processo também. E ele fala, a tecnologia é um dos maiores instrumentos para que essa cooperação ocorra. Então, isso que você acabou de descrever, Rodrigo, na minha concepção, é ODR, evidentemente. Tem uma discussão acadêmica se isso está mais perto de uma arbitragem, se está mais do que está mais perto, mas como eu estava dizendo para a Ana, isso pode ter menos. Muita gente já começou a discutir, não, mas será que então o que os jurados aí fazem é uma sentença arbitral e você pode reconhecer e homologar pela Convenção de Nova York? A minha resposta é: você não precisa, até porque um dos maiores benefícios é que o dinheiro aí já está preso, né? O dinheiro já está, na verdade, numa escrow, né? E o ganhador, o valor já vai ser liberado para ele diretamente. Então, ou seja, mais um incentivo para você usar essa técnica, e em que o réu provavelmente sabe que se ele perder o processo, ele não ainda vai sofrer uma execução, que ele consegue atrasar a execução muito mais. Então, a minha resposta para a sua pergunta é que a pessoa esquece, mas o Código de Processo Civil ele é um sistema, ele é um desenho de sistema. Então, toda vez que a gente pensa em mexer nele, ele pode mexer por uma forma mais efetiva ou menos efetiva. Eu acho muito legal que hoje muita gente tem pensado nesses sistemas novos. Acho que nem todos serão efetivos, ou até tem uma discussão muito interessante, esse é meu doutorado, na verdade, que é se há uma violação ao devido processo legal em alguns desses formatos. Eu digo que na maioria dos casos não, mas tem gente já defendendo, dizendo, amor, mas nesse exemplo do Cleros, por exemplo, a sentença, se é uma sentença, não é fundamentada. A legislação brasileira permite sentenças não fundamentadas, ainda que sentenças arbitrais. São discussões acadêmicas e conceituais muito duras, mas eu vou adiantar minha resposta, até para estragar já meu doutorado. Eu acho que o devido processo legal, na verdade, tem que ser revisitado, na verdade, tem que ser interpretado conforme o modelo atual. Lógico que tem coisas que não poderão ser feitas, haverá limites ao uso da tecnologia para fins do processo. Mas esse exemplo que você deu, em especial para outros tipos de processo, aqui para agradar o Dr. Spencer, evidentemente que no processo penal, por exemplo, haverá muitos limites, muitos, e não sou eu que estou falando isso. Tem muita gente que fala assim, o DR é muito legal, é muito inteligente, mas ela provavelmente não vale para o processo penal. O processo penal tem uma série de limitações e aí nós vamos ter que tomar muito mais cuidado. Mas quando você está falando de direitos disponíveis e de transações meramente civis ou comerciais, eu acho que a gente tem que revisitar o devido processo legal. Acho que talvez a gente esteja sendo muito formalista e até agradando pouco o jurisdicionado. Não, estou totalmente de acordo aí. Muito bom te ouvir aí. Não esperava diferente, né? E acho que sim, vamos ter limite e fica aquela advertência, né? Que, querendo ou não, você pôs aí na sua fala em vários momentos. Tecnologia não é solução para tudo, nem a inteligência artificial, muito menos, que virou o grande coringa, né? Qualquer coisa você saca inteligência, opa, vamos com calma, que não é bem assim, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Ricardo e Rodrigo. 2 notas só. A gente estava até agora há pouco com 144 participantes. Isso acho que é um recorde para o Rodas de Tecnologia. Então, Ricardo, parabéns. Você que é o motivo, tá? Segunda coisa, todo mundo que quiser certificado sabe que é só colocar o nome no chat que a OAB vai providenciar. Dr. Marcos Cabello, por favor, sua primeira pergunta. Bom dia a todos. Agradeço o convite do Spencer, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. Agradeço os cumprimentos, na pessoa de quem cumprimenta os demais componentes daqui do nosso bate-papo. Só uma correção, eu sou conselheiro seccional da OAB São Paulo, mas no Conselho Federal eu sou vice-presidente da Comissão de Tecnologia Jurídica, e não conselheiro, tá? Ricardo, um prazer estar aqui com você, li seu currículo, vi que você tem um vasto conhecimento, tinha até preparado uma pergunta, mas para ficar ainda dentro do tema, eu acho que é interessante para contextualizar. A OAB ela é muito contra esses sistemas de plataformas de solução de conflito,
que excluem o advogado da participação. Se você analisar, por exemplo, recentemente também o TRT até está lançando lá para o próprio trabalhador ingressar com a sua reclamação trabalhista, e ele sempre ingressa e, quer dizer, quando ele ingressa, ele não tem o conhecimento técnico necessário, algo que envolve muito conhecimento, e depois vai estar totalmente desprevenido durante todo o processo com relação à participação em audiência, recurso, réplica, manifestação, tudo isso. Com relação, dentro do juizado especial, existe uma previsão de até 20 salários mínimos a parte conseguir atuar sem participação de advogado. Eu queria entender se você entende que dá para utilizar as plataformas online, excluindo o advogado acima de 20 salários mínimos, ou o contrário, né? Qual que você entende a necessidade da participação do advogado nessas causas de maiores valores, até para garantia da parte que está participando dessa solução de conflito. É um excelente ponto, Dr. Marcos, e acho que esse é um diálogo super importante. A minha visão é a seguinte, eu acho que, para direitos trabalhistas, acho que o ponto é perfeito. Eu tenho minhas desconfianças de que acho que a falta de paridade aí realmente pede uma cautela maior. Para conflitos cíveis, eu acho que usar uma plataforma de prevenção, Dr. Marcos, eu não veria a necessidade, a imprescindibilidade. É lógico que a parte pode usar um advogado, se ela quiser, e pode pedir até que o advogado faça esse pedido. Eu sei que o consumidor.gov, por exemplo, está fazendo algo nessa linha. E eu acho isso muito interessante. Se um processo judicial existe, ou ele já está posto, acho que também não há discussão, precisa do advogado. Acho que não tem nenhuma, acho que aí não há nenhuma divergência. Mas eu tenho dúvida, doutor Marcos, sendo bem transparente, de que se você for usar, por exemplo, do próprio Mercado Livre, a plataforma ali de resolução de conflitos do Mercado Livre por conta de um conflito, eu tenho dúvidas de que o advogado seria imprescindível. De novo, a parte pode consultar um advogado se ela precisar, mas me parece que nos métodos, no momento da utilização dos métodos extrajudiciais de resolução de conflitos, a não ser que seja uma mediação judicial ou uma conciliação no âmbito do Sejusc, eu entendo. No âmbito do Sejusc, por exemplo, eu entendo o pleito de muita gente também para que o advogado seja necessário. Eu não me oponho. Mas para as plataformas extrajudiciais e, de novo, de prevenção de conflitos, eu acho que pode estar criando uma formalidade que vai ser incompatível com a velocidade da tecnologia. Então, alguém que comprou um produto e o produto não chegou, por exemplo, e tem a plataforma tanto do próprio marketplace como alguma outra plataforma. Eu acho um pouco complicado você exigir, sob pena de nulidade, por exemplo, que o advogado não participe. Mas se a parte vai se submeter se ela vai ao Sejusc, ou se ela vai submeter a uma mediação um pouco mais complexa, eu não me oponho. Mas se a questão fosse os 20 salários mínimos, por exemplo? É uma excelente pergunta. Eu não me ateria tanto aos valores, doutor Marcos, porque eu acho que eu entendo o racional dele para a esfera judicial, mas eu acho que me basearia mais na questão da disponibilidade ou não do direito. Eu acho que o juizado especial cível acho que tem até um parecer do professor Kazuo Watanabe sobre esse tema, dizendo o juizado especial cível ele foi importante, ele é importante, ele continua sendo muito efetivo, mas agora a gente tem que pensar em redesenhá-lo. Então, eu não me atentaria tanto, mas, de novo, eu respeito os posicionamentos em sentido contrário e sei que há vários. Obrigado, Ricardo. Obrigado, doutor Marcos, pela pergunta e pela correção pertinente. Eu queria inverter um pouquinho, Ricardo, agora a minha segunda pergunta. A gente tem falado muito de evitar litigiosidade aqui, né? ODR, mediação e etc. Eu tive uma experiência pessoal quando trabalhei numa das plataformas de aplicativos de transporte, em que, na verdade, o contencioso era utilizado como método de abertura de mercado.
marcos, né? E deu muito certo. Criou-se uma situação de fato na qual a dependência de um determinado serviço pelos usuários foi criada e depois o contencioso passou a ser utilizado para garantir a legalidade de algo que já estava delimitado no ordenamento, mas contra essa delimitação havia mais de 500 leis municipais contrárias a isso. Então eu queria ouvir um pouco você sobre o contencioso como forma de abertura de mercado, principalmente para novos produtos de tecnologia. O que você acha desta possibilidade e quanto isso valoriza a necessidade do advogado, como o Dr. Marcos aqui colocou? Acho que é um excelente ponto, é um excelente link, Caio, porque quando se fala, né, de ODR, de métodos extrajudiciais, eu vejo como um reconhecimento, na verdade, da relevância do Poder Judiciário, para dizer o seguinte: vamos tirar do Poder Judiciário algo que poderia ser resolvido de uma forma mais eficiente por outras portas e reservar ao Poder Judiciário algumas causas cuja complexidade, cuja sofisticação são até compatíveis com a própria formação dos juízes, dos desembargadores e dos ministros, né? Então, você deu um excelente exemplo. Esse é um excelente exemplo que, Caio, ainda que a gente quisesse, não seria resolvido por plataforma alguma ou por forma extrajudicial nenhuma. Então, tem algumas questões relacionadas à inovação de uma forma geral que você vai precisar do Poder Judiciário e você vai precisar de um advogado experiente e a gente, como clientes internos, a gente contrata muitos advogados muito habilidosos e que sabem lidar muito bem com esses temas. Todas essas plataformas, você deu um exemplo muito bom, possuem desafios regulatórios, né? E quando eu quero dizer desafios regulatórios, elas tratam de algum mercado que ou ele ainda não está regulado, ou se ele está regulado, às vezes vem uma regulação que às vezes não é tão favorável à inovação. E nesses casos, o trabalho de atuação com o Poder Judiciário ele é fundamental. E a gente costuma utilizar advogados, eu brinco muito, vou contar um exemplo que eu acho que o Caio vai se identificar. Numa das primeiras empresas de tecnologia que eu trabalhei, a gente queria trocar com os advogados externos, a gente queria falar com eles por WhatsApp ou por Facebook Messenger. A gente queria falar com eles por isso. E naquele momento eles não aceitavam. Eles, não, você pode me ligar? Não, eu não quero te ligar. Eu quero te mandar uma mensagem aqui. Ligar vai ter um custo muito maior para mim, né, do meu tempo. E inicialmente eles não aceitavam dar uma consultoria sobre um determinado tema por meio do WhatsApp ou por Facebook. Não aceitavam. E em determinado momento eles perceberam que, para prestar serviço para uma empresa como a nossa, eles iam ter que mudar um pouco o formato. E eu não acho que isso é tirar nem um pouco a relevância do advogado. Eu acho que o advogado se adaptando à realidade de como prestar serviços de uma forma que atenda melhor a necessidade, e daí isso era uma necessidade numa empresa de tecnologia, mas eu tenho certeza que qualquer par meu, que mesmo que trabalhe em qualquer indústria hoje, em 2020, acho que quer a mesma coisa. Não quer mais um memorando de 20 páginas sobre determinado ponto. Eu quero 4 bullet points, eu quero 4 pontos que resumem o ponto para a gente mostrar para o juiz. Eu quero que a gente pense num infográfico, né? Vamos montar um infográfico muito legal que explique o mercado de uma forma inteligente e como apresentar isso para os julgadores. Então, a gente brinca que a própria prestação do serviço pelos advogados mudou muito. E nesse exemplo que você colocou, Caio, eu tenho certeza que ali na empresa vocês pensaram em utilizar vários métodos muito diferentes de estratégia, né? Tanto estratégia de como abordar isso aos juízes, como fazer com que isso fosse apresentado a um número grande de juízes no Brasil. Quantos juízes tem, né? Ainda mais você tratava de legislação municipal ali, muitas vezes. Olha os desafios que isso trata. Então, eu acho que esse é mais uma vantagem da tecnologia. Ela trouxe a possibilidade do advogado, e é uma crítica minha essa, tá? Eu entendo se nem todo mundo concordar. Eu achava que, dentro de uma empresa, você percebe, às vezes, que todas as áreas da empresa estão interligadas. Todas elas. Às vezes, qual é a crítica que muitas vezes vem para um advogado jurídico, um in-house? Que ele está longe do negócio. Essa é a crítica mais clássica que se você falar com qualquer amigo seu que não é advogado e que tem um jurídico,
A crítica vai ser, eles são engessados e eles estão longe do negócio. Essa é uma coisa que não pode acontecer mais. Você precisa estar perto do negócio. E para você estar perto do negócio, você tem que falar a língua deles. Então, você tem que falar a língua de economistas, tem que falar a língua de psicólogo, você tem que falar a língua de... O Rodrigo brincou de UX, de User Experience, né? Você tem que falar a língua dessas pessoas. E não tô falando que é simples, é super dolorido. Eu, quando eu mudei, doeu muito, assim, dói muito. Dói na formação que a gente tem. Você acha? Eu tive 10 anos de Pinheiro Neto. Fui trabalhar em Nova York num escritório também super conservador. É dolorido, mas é o que a gente precisa fazer para se adequar nessa nova realidade. Senão a gente vai ficar num modelo muito, muito retrógrado ainda. Super pertinente. Acho que eu tinha mais ou menos a mesma experiência. O WhatsApp era necessário como ferramenta. Você imagina que na época discutia-se a legalidade das plataformas de transporte. Ainda teve um dia, véspera de carnaval, que foram ajuizadas 42 ações populares em Salvador para barrar a plataforma. E assim, ou o WhatsApp era o meio de comunicação com os advogados, ou a plataforma ia fechar pré-carnaval, né? Então era uma coisa absolutamente surreal. E a legislação municipal contra a inovação é muito forte no Brasil ainda, né? Então, naquela época, a gente teve que viajar para Salvador na véspera do Carnaval para explicar para os 12 juízes da Fazenda Pública, com esses métodos diferentes, o que era o serviço, né? Porque era impossível ficar offline durante o Carnaval, matava a empresa, né? E essas ferramentas de comunicação e o judiciário como meio de abrir o mercado foi muito importante, tá? E daí um ponto que você tocou que é muito importante, utilizar a formação dos juízes corretamente para litígios complexos é sensacional. Isso é a realidade do que precisei para o judiciário, né? Muito obrigado, Ricardo. Aproveitar esse gancho, claro. Dr. Caio. Duas coisinhas assim. Uma é que foi solicitado para mim para que nós informemos os participantes que ao final, antes do evento se encerrar, vai haver uma pesquisa de satisfação. Então, eu vou pedir para vocês 138 participantes, 146 participantes, 138 participantes que não os palestrantes, que ao final, por favor, avaliem este evento. É muito importante para a continuidade do Roda de Tecnologia que vocês nos deem um feedback para que a gente consiga prosseguir se esse for o interesse de todos vocês. Tá? Essa é a primeira questão, um recado importante que eu vou acabar lembrando na hora de fazer a minha pergunta ao final. E a segunda coisa que eu queria jogar aqui, só como provocação, nem é dentro da pergunta, é a ausência da cultura do advogado conciliador que eu percebo nas universidades que eu leciono, que eu lecionei e pelas quais eu passei. Eu não sei se isso é uma coisa que... Claro que a gente já saiu da faculdade há quanto tempo, Caio? 17 anos? Mas você mais, né? Porque você é mais velho. O cabelo menos. Mas é uma cultura de que quando o advogado senta na frente do advogado, são inimigos os advogados. E eu vejo isso em todos os alunos que passam por mim, todos os advogados que passam por mim, todas as academias. O Brasil não tem uma cultura de entender que nós somos resolvedores de problemas e não inimigos, né? Então, só para jogar essa provocação, e eu devolvo a palavra aí para a roda. Eu posso fazer um comentário aí? A gente fez uma pesquisa nesse seu ponto, Spencer, para ver as legislações que estavam passando pelo mundo afora, obrigando o advogado a informar. Eu sei que o Estatuto do AB já fala isso, né? Já prevê isso, que o advogado deveria informar o seu cliente sobre os métodos de resolução de conflitos alternativos. Isso já é o que já está no Brasil. Mas, por exemplo, a França passou uma lei que basicamente é o seguinte: se o seu cliente chegar para você e falar, olha, eu tenho esse problema, e você não apresentar para ele como uma das possibilidades os métodos adequados de resolução de conflitos alternativos, conciliação, mediação ou algum outro, é até uma questão de malpractice, né? Uma questão até de uma falha de prestação do advogado. Então, assim, eu sei que a gente está super longe disso ainda, mas eu acho que... Eu vou dar um exemplo bem simples. Vou dar um exemplo de... O Caio é meu cliente. E o Caio chega para mim e fala assim, olha, Ricardo, eu comprei aqui uma geladeira na plataforma XYZ e tive um problema. E essa é uma empresa, por exemplo, que está cadastrada no consumidor.gov, tem uma nota super alta no consumidor.gov e é conhecida no consumidor.gov para resolver o seu problema em menos de 10 dias. Eu, advogado, sei ou deveria saber disso. Mas não, eu falo, não, Caio, vamos entrar com uma ação judicial. E eu entro com uma ação judicial lá no JEC, e vou lá e aquela ação demora
tanto tempo, demora, sei lá, 1 ano, eu vou lá e perco na primeira instância, porque isso acontece, e ainda tenho que recorrer, enquanto uma outra pessoa que o Caio conhece entrou no consumidor.gov e teve o valor devolvido em 5 dias. Isso não é um caso, talvez, de malpractice, de falha da prestação do serviço pelo advogado? Talvez, Spencer. Talvez. Eu sei que eu estou sendo bem agressivo aqui, mas eu acho que assim, eu não tô querendo que os advogados sejam responsabilizados necessariamente. Não entendam dessa forma. Eu estou querendo dizer que é um dever, sim, do advogado informar sobre esses outros canais. E acho que isso vai ter que mudar relativamente rápido. Eu vou dar um outro exemplo que a gente encontrou. Na Alemanha, se você, por exemplo, eu tenho um pleito contra você, Spencer, e eu não te procuro anteriormente para fazer esse pedido contra você. E eu entro com uma ação judicial contra você e falo assim, Spencer, esse é meu pleito. E você, Spencer, vai lá e concorda comigo. Você basicamente diz assim, Ricardo, putz, eu não sabia que você tinha esse pleito contra mim. Eu concordo com você. Tá aqui, eu atendo a sua pretensão. Sabe o que acontece comigo? Eu sou obrigado a pagar todos os custos do processo. Porque eu dei causa àquele processo desnecessariamente. Eu pago tudo, inclusive o seu advogado. De novo, não estou sugerindo que a gente copie exatamente isso. Eu só digo que essa falta de cultura que você está colocando é a responsável por os 100 milhões de processos. Eu estava lendo esses dias um livro do Richard Susskind, que é super novo, que se chama Online Courts. Saiu agora, sei lá, tem 2, 3 meses. Você sabe qual é o exemplo que... Ele é um cara que estuda sistemas no mundo inteiro. Você sabe qual é o exemplo que ele usa como um dos piores exemplos? Esse mesmo, que está na mão do Rodrigo. Esse mesmo. Sabe, o pior exemplo que ele usa é o do Brasil. É livro mesmo. É livro mesmo. Ele usa, o pior exemplo que ele usa é o do Brasil. Ele fala do Brasil e depois fala da Índia. Putz, esse é um exemplo que eu não gostaria de ter lido, sinceramente. Eu fiquei bem descontente com esse exemplo. Obrigado pelas intervenções. Obrigado. Só um comentário para matar essa história, que tem um lado positivo também com relação à inovação e judiciário, especialmente nessa esfera do juizado especial civil. Eu advogo para várias plataformas, né? E eu tenho visto que o judiciário tem sido bem mais rigoroso com esses pedidos de consumidores que, em determinadas medidas, são oportunistas, né? E pretendem indenizações estrondosas. Aí. Tem uma plataforma que a gente tem um índice de sucesso superior a 95%, o que há alguns anos atrás, pensando principalmente em CDC, no Brasil era impensável. Então, assim, graças a Deus, nossos juízes têm sido mais criteriosos ao adjudicar esse tipo de disputa. O Dr. Spencer vai ficar com a pergunta ao final para fazer o encerramento também. Então, doutora Ana, por favor. Muito bem. Só queria colocar que a comissão que eu presido na OAB chama-se Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação, justamente porque nós queremos conquistar os advogados e, de alguma forma, mudar esse mindset para que eles possam perceber como utilizar esses métodos de forma realmente extrajudicial ou privada, porque também eu até percebo que muitos querem utilizar, mas no final querem levar para o judiciário dar uma validação. Então, para mim, isso também tem um pouco de relação com a implicação das pessoas na responsabilidade por resolver o conflito, que não é só do advogado, é também do advogado. E aí, nesses métodos, na mediação, principalmente, a gente convida o advogado a, junto com o cliente, tomar essa decisão de qual é o melhor método. Então, eu acho que eu seria um pouco mais cautelosa, Ricardo, do que você nessa colocação. Assim. Uma das coisas que eu queria que você nos ajudasse é o que eu percebo hoje no mercado. Nós temos as plataformas que criam mecanismos de ODR. Nós temos as câmaras que prestavam serviços presenciais e agora estão tendo que se adequar. E temos os mediadores independentes que também estão nessa situação. Ao mesmo tempo que tem essa carência de um uso adequado da tecnologia na mediação, eu percebo que a organização dos dados é muito relevante nesse cenário. Então, por exemplo, eu tenho plataformas ou câmaras que, quando uma empresa resolve contratar,
elas têm um tipo de organização de dados. Aí ela vai para outra empresa, a empresa organiza os dados de outra forma. Aí ela resolve prestar serviço para os tribunais, ou para as OABs, ou para, né, para que seja para um tipo de associação de viés nacional, eles organizam os dados de outra forma. Então, para mim, me parece que tem um ponto-chave aí no formato de organização de dados e na questão da confidencialidade. Agora, então, usamos plataformas públicas, não usamos, os hackers estão aí, já invadiram 2 reuniões da OAB que eu fiquei sabendo, por exemplo. Então, como é que a gente lida com essa questão da organização e do cuidado no armazenamento, na confidencialidade, etc.? Como é que você vê isso? Um excelente ponto, Ana. Estruturação de dados, acho que ele é um problema para todo mundo hoje, para qualquer empresa, para qualquer entidade pública ou privada, no mundo inteiro. A maioria das empresas e entidades tem os dados completamente desestruturados, quiçá uniformizados. Então, está todo mundo tratando suas bases agora, saneando suas bases. Acho que está todo mundo, até por conta, né, da LGPD, está todo mundo tentando sanear as suas bases. O próprio judiciário tem esse problema. Acho que, eu vou dar um exemplo, no projeto Vitor, lá do STF, eu fui dar uma lida, se você for dar uma lida exatamente no passo a passo do projeto, o primeiro passo do projeto, muita gente começa a falar, é um pouco muito o que o Rodrigo disse, inteligência artificial. Cara, a primeira parte do processo foi basicamente entender quais eram os processos que chegavam no STF, é basicamente estruturar os dados, entender, porque basicamente os documentos que chegavam lá eram PDFs não legíveis, né? Non-readable, assim, era isso. Então, assim, o primeiro trabalho foi só ver como é que eu vou estruturar. Depois eu vou tentar classificar e falar assim, nossa, tantos % das ações são ações tratando da tese X e tributária XYZ. Esse eram os passos seguintes. Então, assim, os próprios tribunais usam sistemas completamente diferentes, né? No Brasil, entre os tribunais estaduais, há, sei lá, mais de 5, 6. Eu sei que tem um que é um pouco mais utilizado, mas ainda tem muitos. Esse é algo que a gente vai ter que arrumar, Ana, porque eu acho que todo mundo tem a questão da portabilidade, né? Então, é algo que as empresas vão ter e as entidades vão ter que se virar, mas eu acho que isso vai demorar um pouco. E eu acho que é uma questão não existe um padrão, né, hoje, de como estruturar os seus dados. Existem melhores práticas, né? A legislação não prevê nada específico. Mas eu concordo com você que esse é um dos maiores problemas, esse primeiro, de estruturar dados. E acho, daí eu posso estar sendo super pessimista, que isso não vai melhorar nos próximos 5 ou 10 anos. Isso vai dar muito mais trabalho, mas é a minha visão. Sobre confidencialidade e a questão de transparência, né? Esse é um tema, eu devia ter me preparado melhor para essa sua pergunta. Eu acho o seguinte, acho que no âmbito público não tem jeito, a questão da transparência vai ser necessária, nós não temos uma saída. Muita gente já diz que... Eu li num artigo no Jota esses dias que era muito interessante, que falava assim, fala dos dados pessoais, em como você proteger os seus dados pessoais, mas se você for propor uma ação judicial amanhã, você vai colocar ali seu RG, seu CPF e vai subir isso no site do tribunal e a rigor, qualquer advogado, pelo menos, vai conseguir acessar, né? Então, acho que tem uma mudança de cultura muito grande. Acho que nas plataformas privadas, como é a natureza de um processo de conciliação, de mediação, a confidencialidade ela é imprescindível. Mesmo na arbitragem, a não ser que as partes renunciem. Eu sei que a confidencialidade nesses métodos muita gente acha que ela já vem junto, né? Não necessariamente ela vem junto, você pode abdicar dela se você quiser, mas como padrão elas deveriam ser. E no âmbito público é meio que o contrário, né? Então tem que se partir do princípio de que aqueles dados são públicos, a não ser que você proteja. Nessa questão de como você peticionar, talvez a gente tenha que começar a mudar. Como é que você vai proteger os dados pessoais ali na petição? Você não vai mais colocar RG, você não vai mais colocar CPF? É uma opção. Ou você, pelo menos, redact, né, proteger esses dados no momento do peticionamento. Essa é uma outra possível solução que algumas pessoas começaram já a propor. Assim como, por exemplo, vou dar um exemplo, o CAD. No CAD, eles têm 2 versões, né? Tem uma versão pública e uma versão privada. Na versão pública,
eles tiram todos os dados ali que podem ser, que são sigilosos. E na versão privada, apresentada ali para os julgadores, para os conselheiros, tudo aquilo fica disponível. Essa é uma possível solução para o judiciário. Mas tudo isso a gente vai ter que discutir. A LGPD ainda nem está em vigência e a gente está atrasado nisso. Ana, você está muito certa. Mas a gente tem que começar a falar disso. Ana, Ricardo, muito obrigado. Dr. Rodrigo Rebouças, por favor. Quantos temas legais, né? A gente vai ficar aqui até as 6 da tarde, né? Só para saber, porque eu anotei tanta coisa aqui que... Mas só para não perder a oportunidade, né? A minha pergunta não é nem nesse foco, e eu já deixei de lado minha pergunta de contrato, você vai entender, Ricardo. Mas só para fazer 2 comentários breves, essa questão da necessidade de modernizar essa cabeça, né? Esse mindset, resetar aí o mindset para ter uma visão mais de conciliação, uma visão de eficiência, né? Ou seja, como é que a gente supera o termo que eu particularmente não gosto de operador do direito, não gosto desse termo, para virar um advogado estratégico, né? Para que a gente seja a pessoa estratégica para o nosso cliente, né? E preferencialmente sem briga, né? Como disse o Spencer, né? Ou seja, para realmente solucionar. Como é que a gente soluciona? Como é que a gente vai para a eficiência do negócio, né? Reduzir custo de transação e tudo mais. E lembrar que a gente tanto fala hoje na questão reputacional das empresas e das pessoas, e esquece que nós estamos prestando um serviço, nós temos uma atividade que também está envolvida aí, de certa forma, reputacional. Antigamente, falar reputacional do advogado era se ele estava bem preparado ou não sobre a ótica de qualificação, e 2, se ele sabia se comportar, falar termos, jargões jurídicos que só eles entendiam e tudo mais. Hoje não, esse exemplo que você deu, né, Ricardo, de o Caio não conseguiu resolver o problema dele, mas o vizinho dele resolveu rapidamente numa plataforma tal como consumidor.gov, para não fazer propaganda de nenhuma privada, né? Isso é reputacional. O que vai acontecer? O Caio vai falar isso no condomínio dele, ou no prédio, ou com os amigos no clube e tudo mais, e ninguém vai me procurar mais. Porque eu não dei essa oportunidade. E isso tem que mudar o mindset, né? É uma questão que não é jurídica, é uma questão que envolve um monte de outras coisas, né? E um ponto que acho que concilia também com isso que a doutora Ana trouxe, aplicar jurimetria, né? A gente está falando tão pouco, tem a ABJ, aí, a Associação Brasileira de Jurimetria, realizando um trabalho fantástico para auxiliar o advogado, não é para concorrer, é para que a gente possa prestar um serviço preventivo, um serviço melhor e reputacional, pelo menos assim eu penso, né? E isso me faz lembrar, e só um parênteses, essa dificuldade de coleta de dados, quando eu estava como diretor no IASP, no Instituto dos Advogados, a gente fez um levantamento à época que a gente constatou mais de 100, 100, sistemas diferentes nos mais variados tribunais do país, contando tribunais administrativos, judiciais nas suas mais diversas instâncias e tudo mais. Hoje reduziu um pouco, mas eram mais de 100, é uma loucura, né? Enfim, essa loucura leva essa nova, e mudando radicalmente de assunto, essa loucura leva a esse mundo que a gente tem conhecido aí como mundo VUCA, né? De volátil, incerto, complexo, ambíguo. E a hora que a gente olha para, principalmente, acho que boa parte dos que estão aqui nos acompanhando são jovens advogados, né? Como é que está a carreira do advogado? Eu queria mudar um pouquinho para o assunto carreira. Você que tem aí uma carreira extremamente dinâmica ou extremamente conectada com esse mundo VUCA, né? Começou no Pinheiro Neto, um maior escritório do Brasil, um dos mais tradicionais. Eu lembro da sede antiga ainda, as paredes todas revestidas de madeiras escuras e por aí vai. Hoje muito mais moderno, sem dúvida nenhuma, né? Mas precisa pensar no mindset, né? Não é só prédio, né? Foi para os Estados Unidos, trabalhou com arbitragem, voltou, trabalhou em Facebook, saiu, foi para games, aí numa transição e ponto, né?
Que recado que você dá como oportunidade, né? Ou seja, o pessoal está olhando e falando, não tem mercado, tem 1.200.000 advogados na minha última contagem, minha não, né, da OAB, 1.400 faculdades de direito que precisam se atualizar, principalmente pelo provimento de 2019 do MEC, que prevê soluções alternativas de conflito no currículo. Não vi poucas escolas se mexendo para se atualizar com isso. Que recado que você dá? Conta um pouco dessa tua loucura, o que te levou, o que foi te motivando? Eu sei que não foi, a vida foi me levando. Não, você tinha algum planejamento, certamente aí. Que recomendação que você daria, mudando um pouquinho aí? Nossa senhora, essa acho que foi a pergunta mais difícil até agora. Eu tentei ser mais light. Não, ela é uma boa pergunta, é que ela é reflexiva. O Spencer já está falando, espera aí. Ela faz refletir sobre a própria vida. Não, você está certo, Rodrigo. Acho que quando eu entrei no Pianeto ainda estagiário, no primeiro para o segundo ano da faculdade. Foi lá que eu conheci o Caio. Ele já era bem mais velho já. Foi lá que eu conheci o Caio e foi uma excelente escola para mim. Na verdade, esses escritórios são uma escola de vida para você, porque você entra como estagiário e eles realmente te formam, você aprende muito. Então, eu nem por um minuto me arrependo dos 10 anos que passei lá. Aprendi muita coisa e aquele escritório me formou e me formou de caráter ético e de profissionalização. Mas eu, em determinado momento, dei um estalo mesmo na minha cabeça que eu falei assim, eu adoraria estar mais perto, porque sendo advogado externo na minha experiência, você tem, às vezes, uma dificuldade de estar tão perto do negócio. Por mais que seja um cliente que te deixa, eu disse, eu quero estar perto do negócio, eu quero entender como essas pessoas funcionam, eu quero saber como um engenheiro de dados pensa. Eu sei que acho que é difícil entender como ele pensa, mas eu quero tentar chegar perto de saber como ele pensa. Eu quero conversar com um economista, eu quero falar com alguém que entende de contabilidade. E acabou sendo numa empresa de tecnologia. Então, e até as pessoas às vezes brincam, às vezes elas falam, putz, como é ser advogado interno de empresa? Eu até falo, Rodrigo, eu falo que eu não sei. Eu só trabalhei em empresa de tecnologia. Então, eu imagino seja um pouco... Eu converso com os meus amigos que trabalharam em outras empresas de indústria e falam que é um pouco diferente. Mas eu acho que tem se modernizado. Eu acho que acho que a própria ideia... Tem alguns livros muito interessantes que eu super recomendo para quem quer trabalhar em empresa, que é sobre até uma revolução do trabalho do advogado in-house. Que, na minha opinião, a Ana me conhece, eu coloco o dedo na ferida mesmo. Havia até um preconceito quanto à relação ao advogado in-house, como se ele fosse menos preparado que o advogado externo, ou que ele iria para a empresa para se acomodar. Tinha esse preconceito. E esse preconceito está acabando, porque tem muita gente muito habilidosa dentro de empresa. Que tem que ser alguém que conhece do direito, mas também conhece de negócio, conhece de economia, conhece de tecnologia. E daí, tanto que assim, pessoas como o Caio mesmo, foi para a empresa, voltou. Tem muita gente que faz isso, que vai lá, conhece, volta, depois vai para a empresa de novo. E tem muitas empresas que querem advogados que foram advogados externos, porque sabem também das dificuldades que existem. Então, eu super gosto, Rodrigo, das pessoas que conhecem vários mundos. Assim, eu entendo as pessoas que entraram numa empresa ou no escritório e ficaram 10, 15, 20 anos. Meu pai mesmo, quando eu falei para ele que eu ia mudar de novo de empresa, ele falou assim, cara, pelo amor de Deus, fica quieto num lugar só. Mas é geracional, né? Então, eu acho que ter essa inquietude, vamos dizer assim, para o advogado, ela faz muito bem. Porque te provoca a pensar novos temas, e daí quando você já está um pouco mais acomodado, surge um tema novo. Então, quando a galera começou a estudar a tecnologia da comunicação e da informação, daí surgiu um conceito novo, daí surgiu blockchain, daí surgiu Big Data é mais velho, mas surgiu inteligência artificial. Então, eu acho que o maior... Você não precisa fazer uma carreira que nem a minha, mas acho que se você for inquieto, você certamente vai ser um advogado mais preparado. E não importa o que você vai querer ser. Se você quer ser um advogado público, se você quer um advogado privado, se você quer ser um advogado especialista em mediação, em conciliação, você tem que ser inquieto.
Acho que minha mulher ia divergir um pouquinho de mim, mas é assim que eu penso. Legal. Então, vou compartilhar que somos dois. Minha mulher também diverge, porque eu também sou inquieto, mas é assim mesmo. Né? A gente vai aprendendo, porque certamente elas sabem mais que a gente. Tá? É verdade. Doutor Marcos, por favor. Tá muito interessante essa roda aqui. Um assunto vai caminhando para o outro. Eu já tinha também feito uma pergunta, e outro perguntou mais ou menos no mesmo sentido, mas eu vou focar um pouquinho agora para o assunto do momento, né? Estamos tendo muitas audiências telepresenciais, várias plataformas. Normalmente a parte acessa por links personalizados, né? Ela informa o juiz manda o link para ela. Tem gente que está usando até mensageiro comum aí, só com acesso via telefone. As minhas dúvidas sobre criptografia e sobre a privacidade desse tipo de ato, né? Audiência telepresencial. Nas empresas que você elaborou, você tratou sobre governança corporativa, privacidade, conectividade, transações online e segurança cibernética. Qual a sua opinião sobre a segurança que possuem esses sistemas que estão sendo utilizados para a realização de audiências telepresenciais? É um excelente ponto, Marcos. Acho que aí existem vários serviços, né? Existem plataformas das mais diversas e a questão da cibersegurança é uma das que mais tem surgido. Até porque você precisa conhecer em detalhes qual é a política de uso de dados de cada uma dessas empresas, né? Acho que, inevitavelmente, os tribunais vão ter que se familiarizar com cada um dos serviços, Marcos. Não existe uma solução, existem várias, e acho que uma parceria talvez seja a melhor solução. Acho que essa é uma das discussões. A Ana mencionou aí uma situação que aconteceu com uma empresa específica, isso que aconteceu, né, que já foi conhecido como Zoom bombing, né, de gente entrando em reuniões, são os problemas da nova realidade. Acho que isso já acontecia no passado, mas não acontecia em audiências, em uma audiência de um processo judicial, Marcos. E agora vai começar a acontecer e as pessoas vão ter que se ambientar. E tem várias discussões. Semana passada eu assisti um vídeo de um professor de Harvard que ele começou a fazer uma discussão também agora nessas audiências online, falando o seguinte: quais será que são os efeitos de, por exemplo, você colocar uma testemunha, ouvir uma testemunha por meio de videoconferência? Tem um efeito bom, positivo, negativo? Até a mesma sustentação oral. Tem alguns juízes que não têm aceitado sustentação oral. Qual é o efeito de você basicamente só permitir o escrito? Qual é quando você faz uma troca de uma sustentação por escrito, de uma oral totalmente por escrito? Será que você está prejudicando de alguma forma a defesa das pessoas? Então, assim, tem uma série de discussões que, ao migrar do completamente físico para o online, que são até um pouco até psicológicas, assim, né? Como o jurisdicionado se sente quando ele entra para uma audiência online dessa forma? Nos Estados Unidos tem aquela ideia de que todo mundo tem direito ao seu dia na corte, né? Your day in court, né? Que você queria. De que forma isso muda se você basicamente começa a não ter audiências de uma forma geral? Será que para determinados conflitos deveria se abolir a audiência? Eu tenho alguns amigos que trabalham na área trabalhista, que atuam na área trabalhista. Me contaram que muitos juízes estão adiando as audiências somente porque eles não sabem o que fazer. E eles estão adiando, esperando a pandemia acabar. E a pandemia não acaba. E daí tem alguns outros que já começaram a marcar, mas daí teve muitos questionamentos porque não tinha certeza que a testemunha estava olhando para a câmera e não olhando estava sendo instruída de outra forma. Então, tem uma série de questões aí, muitas delas, na minha visão, ligadas ao devido processo legal, que a gente vai ter que levar em conta. Apenas para complementar, só para você saber, eu entendo, estou estudando bastante o tema, que audiências de conciliação, sustentações orais é uma ferramenta ótima. Agora, como você bem destacou vários pontos aí, para a oitiva de testemunha, para a produção de prova, é muito complicado.
você não sabe se a pessoa tem um ponto, tem alguém do lado aqui falando, tem alguém com uma plaquinha, a pessoa está ouvindo os depoimentos anteriores, que influencia muito, uma série de coisas. E sustentação oral, por exemplo, tribunais superiores estão pedindo que você grave e envie previamente. Isso também não sou muito favorável. Quem garante que vai ser visto isso? Eu acho que o sistema que o TJ de São Paulo está implementando de você participar é muito interessante. O problema que está tendo é que está muita gente sustentando. Teve um colega meu que entrou na sessão às 10 da manhã e só foi sustentar às 18. Ficou das 10 às 18, só parou uma hora de almoço que deram um intervalo na sessão. Mas ficou 8 horas aguardando, 7 horas efetivas, né, para sustentar. Então é muito complicado. Como eu tenho dito nos eventos, a tecnologia, a pandemia está mudando a forma de a gente ver audiências, de ver uma solução de conflitos, várias coisas, e a gente vai ter que se adaptar. Obrigado, doutor Marcos. E mais uma coisa, né? A linguagem corporal da testemunha ao ser inquirida numa audiência é completamente diferente de estar na frente de uma câmera, né? Então, você perdeu o calor da audiência, o Ricardo conhece bem, por exemplo, em audiência arbitral, essa questão da linguagem corporal faz muita diferença, né? As perguntas que vão espremendo a testemunha ali, elas mudam completamente no vídeo, né? Acho que isso também é algo a ser levado em conta, principalmente tendo em vista aí o desejo, né? Principalmente do processo civil, no penal isso já é uma verdade, da busca da verdade real, né? Então isso acaba sendo bem importante. Só duas lembranças. Todo mundo, os painelistas que quiserem fazer isso, podem colocar suas redes sociais aqui no chat. O pessoal já está colocando aqui os nomes para os certificados. E, Ricardo, de novo, você foi o recordista de público aqui. Parabéns. Spencer, a palavra é sua para fazer sua pergunta e o encerramento. Por favor. Bem. Muito obrigado a todos os participantes, doutora Ana Luísa, doutor Rodrigo, doutor Marcos, meu amigo, doutor Caio, meu amigo tão antigo, doutor Ricardo, especialmente. Parabéns pelo público. Eu recebo aqui, enquanto a gente conversa, eu mexo no celular, eu recebo mensagens do Brasil inteiro elogiando o evento, parabenizando, dizendo que estão participando, pedindo outras pessoas, outras perguntas, além aqui das perguntas que nós já temos. Eu vou reforçar aqui que os palestrantes coloquem as suas redes sociais, não necessariamente só as pessoais, mas aquelas que a gente acaba sendo responsável. Peço que coloquem aqui no bate-papo. Eu estou colocando agora, nesse instante, a nossa da OAB, da Comissão de Direito Digital. Peço que a doutora Ana Luísa faça o mesmo em relação à sua comissão, por favor. Eu vou fazer, então, um comentário, vou tentar levantar uma pergunta que foi feita pelo participante anônimo aqui, que me parece que ela é interessante de ser colocada aqui, nem que seja na etapa final. Vou fazer uns comentários aí sobre tudo que vocês falaram, sobre teoria dos incentivos, e aí eu vou disparar a minha pergunta, aproveitando que ninguém encostou no fato de que o Dr. Ricardo trabalha numa empresa de games, Wildlife. Então, eu tenho uma grande pergunta sobre... Primeiro, finalmente eu consigo conversar com alguém que mexe com games para fazer essa pergunta. Vamos lá. Então, primeiro, o participante anônimo pergunta assim, sobre os critérios de assimetria entre as partes que participam de conciliação. E ele fala se existe reflexão sobre isso. Como é que se estabelece critérios para definir se as partes têm condições de estabelecer a melhor solução que não levará a um conflito judicial posterior? Se o doutor Ricardo quiser apresentar essa resposta, eu acho que talvez seja bastante interessante. Mas aí eu queria levantar, eu também estudei fora do país, fiz meu doutorado em Nova York, metade no Brasil, metade em Nova York, e eu percebi que assim como no direito penal existe num dado momento, existe uma divisão de forma de resolução de conflito, me parece que na relação de consumo também existe uma divisão. Então eu queria levantar essa reflexão. O que o doutor acha? O doutor acha que nos Estados Unidos me parece que quando você tem um conflito de consumo, a própria empresa fornecedora do serviço ou do produto, ela automaticamente ela evita a litigância a partir de uma compreensão de que ela tem talvez um dever de branding, um dever de satisfação, um dever de relação de consumo, e ela devolve dinheiro, ela substitui o produto, você não precisa nem discutir, ela nem te pergunta por que você quer devolver. Isso se dá originalmente, historicamente, porque os juízes, estou falando dos Estados Unidos, onde eu estudei, porque os juízes eles apresentavam respostas jurisdicionais extremamente violentas.
Então, a empresa, se você quiser se você fizer um consumidor litigar, eu vou te condenar a valores que eles chamam de pedagógicos elevados o suficiente para que você aprenda a não levar para o judiciário uma demanda. Resolva você. Não precisa nem de uma mediação, nem de uma conciliação, nem de um advogado intermediando. No Brasil, não. No Brasil, a gente primeiro litigou, depois surgiu a situação de que seria bom um órgão intermediador, não porque é bom um órgão intermediador, mas porque o judiciário começou a dizer mero aborrecimento, não, isso não é nada, isso não é nada. Isso frustra assustadoramente o consumidor. E aí os órgãos intermediadores, eu digo quaisquer órgãos em quaisquer soluções alternativas de conflito, eles acabam servindo como uma ponte, porque eu continuo dizendo, pelo menos na relação de consumo, eu sou professor da GV de Direito do Consumidor desde 2007, que a relação de consumo ela é mal entendida, pelo menos aqui nas capitais. Então, o que o doutor acha? Existe isso que eu estou apresentando? Nós tivemos uma bifurcação histórica nas resoluções de conflito. Lá foi o judiciário que forçou no sentido de resolução e aqui foi o judiciário que forçou no sentido de não resolução? Essa é a minha reflexão, que também, se quiser, será um prazer lhe ouvir. E na questão criminal, e aí essa é a minha pergunta talvez mais diferente, a minha pergunta é a seguinte: desde o ano de 2015, a Alemanha informa que os jogos eletrônicos lavam $1 bilhão em leilões, compras de crédito, compras de ouro, compras de moeda. Isso em 2015. Desde o ano de 2015, ao ler essa pesquisa da Universidade de Bonn, eu escrevi no sentido de que o grande ponto para se observar hoje na lavagem de dinheiro são os jogos eletrônicos. E o Brasil nada fez nesse sentido. Aliás, o Brasil e grande parte dos países ainda em desenvolvimento nada fazem para coibir lavagem de dinheiro através de jogos eletrônicos. A minha pergunta é: o que é wildlife, ou o que o jurídico da wildlife entende dessa questão de lavagem de dinheiro e como resolver esse problema que é tão complicado, até mesmo pela dificuldade de apontamento de autoria e proteção de dados? Vamos lá. Foram duas boas perguntas. Parte específica de consumidor. Eu concordo perfeitamente com a sua análise e até escrevi algo muito parecido, Spencer, que foi... Eu até, nisso que a gente estava defendendo, de que aqui no Brasil você incentivasse essa prevenção de conflitos, para que a plataforma se sentisse compelida, e ela até sente. Então, no próprio consumidor.gov, o que acontece ali? Tem uma competição entre as empresas do mesmo setor, para ver quem resolve mais. Então, elas querem ter uma nota tão boa quanto, uma nota melhor que a outra empresa. E o que eu escrevi foi: os juízes devem levar em consideração a nota no consumidor.gov, por exemplo, no momento de fixar uma indenização. Então, basicamente, chegar e falar assim: olha, eu percebi que você, empresa, não está resolvendo os seus conflitos pequenos da forma que você deveria. E isso deveria ser considerado no jeito que você colocou, na dosagem aí da indenização, no arbitramento da indenização. Então, quando eu falei dos incentivos, de um lado, para o advogado e para a parte requerente, né, e para o cidadão, tem que haver um incentivo para dizer o seguinte: putz, é mais barato e mais efetivo para mim buscar um método extrajudicial primeiro, e ele funciona. E do outro lado, para a empresa, ela também tem que ser incentivada, para não dizer compelida, a fazer bons acordos. E isso aconteceu comigo. Eu posso dizer, não na wildlife, mas no passado, a gente percebia que a gente falava assim: putz, se eu não fizer o acordo com essa parte aqui por esse valor, ela vai para o judiciário e ela pode conseguir um valor muito maior numa causa pequena. Eu não vou entrar muito na discussão, eu não quero entrar na discussão com esse autor se ele está certo ou se ele está errado. Eu quero devolver. E muito do ODR que a gente falou aqui, não falou no comecinho, muito é exatamente o que você colocou, Spencer, que não é necessariamente entrar numa discussão de quem está certo e quem está errado, mas as empresas, ela devolve o dinheiro. Eu posso mencionar N exemplos: o Mercado Livre faz isso, o Uber faz isso, a 99 faz isso. Eu posso mencionar muitas empresas que olham e falam assim: para você, Spencer, para você voltar e usar minha plataforma mais, eu te devolvo o dinheiro. Então, essa já é uma mudança de cultura. Mas daí eu concordo com você que o que eu acho é que ainda falta um pouco. Ainda existem, de um lado, litigantes que querem
que não sofreram um dano efetivo e querem se aproveitar do sistema para receber um valor a mais, e daí eles não fazem uso dessas plataformas. Existem esses, os abusadores, e existem também as empresas que também não estão fazendo isso, que nós estamos falando como bons exemplos, que estão rechaçando todo tipo de pedido e dizendo, você que entre com uma ação. Muitas delas, na minha visão, elas não percebendo que isso é mais caro para elas, mas ainda tem muitas empresas que adotam esse posicionamento. Então, e eu acho que uma das possíveis medidas é sim, Spencer. Estou jogando até contra meu time aqui, mas eu acho que se ficar provado num processo em que a empresa não concilia, não faz acordos adequados com o seu cliente, ela tem que sofrer uma indenização milionária, sim, porque daí assim ela vai mudar as práticas dela. Esse é no primeiro ponto. No segundo ponto, sobre a questão da lavagem de dinheiro. Cara, você sabe bem, o mundo de games é completamente novo. Acho que no caso da Wildlife especificamente, um ponto bom é o seguinte: para jogos mobile, então toda a intermediação é feita por Google e por Apple. Então, certamente aí não é o que acontece, mas fora do mobile, a regulação de games tem olhado para isso também. Na verdade, todo tipo de transação, né? Então, todo tipo de transação online tem olhado para isso. As principais empresas de games do mundo têm lutado isso com muita força. De novo, mais as empresas que têm jogos online e não necessariamente de celular, né? Porque as que fazem a transação por meio de alguma plataforma do Google, da Apple, isso já fica um pouco mais coberto. Mas é uma regulação que vai ter que vir, principalmente a partir do uso de criptomoeda, isso tem acontecido bastante. A maioria das empresas que eu conheço de games, evidentemente, tem regras contra você enviar dinheiro ou trocar dinheiro com outros jogadores. Você não pode fazer isso na maioria dos jogos, mas lógico que tem uma questão de enforcement, né, de como fazer isso ser cumprido. Mas tem até uma série de iniciativas transnacionais aí para evitar isso. Mas eu concordo com você que é um problema bem relevante. Muito obrigado pelas suas respostas. Eu gostaria, então, em nome da Comissão de Direito Digital da Seccional São Paulo, gostaria de convidá-la a participar dos nossos trabalhos, a participar de uma roda como perguntador, agora que já passou pelo pedágio inicial. Eu passei? Passou, acho que passou 147 pessoas. Gostaria, então, que o doutor, se tiver interesse, participasse com a gente, trouxesse o seu expertise, seu conhecimento para a nossa comissão. Nós temos 7 coordenadorias, tem muito trabalho para fazer. A gente está sempre buscando por pessoas que possam trazer projetos, trazer ideias. Inclusive, conversamos com o nosso primeiro participante para produzir uma cartilha de segurança digital. Temos todo o interesse de aproximar, de fazer eventos com as empresas de tecnologia, trazer o conhecimento de vocês, como eu disse, da investigação defensiva, construir um relacionamento da advocacia com as empresas para que a gente possa cooperar ao invés de sempre precisar de esforço judicial. Acho que o caminho que as pessoas que nós estamos trazendo para próximo de nós, com o auxílio do Dr. Caio, fantástico sempre, nesse sentido, nessa construção. Somos pessoas que adoram essa área, que gostamos muito de debater isso, e esse convite, então, fica estendido. Daqui a 2 semanas nós vamos trazer a doutora Patrícia Peck para conversar. Queremos trazer, falei para o Caio agora, mandando uma mensagem para ele, queremos trazer um banco digital para começar a conversar sobre essas questões. Então, há tantas empresas para a gente chamar. Eu só tenho a agradecer a sua participação. Tenho a impressão que o Dr. Marcos quer fazer um comentário. Eu vou deixar o Dr. Marcos falar e, na sequência, eu fecho, passo a palavra para o Caio. Eu ia te lembrar que o link do formulário está ali para o pessoal responder. O link do formulário está sendo jogado aqui no bate-papo com frequência pela OAB. Por favor, avaliem. Quando a gente tem avaliações positivas ou negativas, críticas construtivas, a gente sempre melhora, busca uma alternativa, outro formato. A gente só tem aí a acrescentar com a opinião de vocês, com a participação de vocês. Por favor, auxiliem. A gente gostaria de levar esse formato até o final da gestão. Parece que é uma coisa bastante interessante. As pessoas da OAB mesmo têm aceito esse formato, têm utilizado, Comissão de Direito Esportivo. E nós aqui temos sempre querido trazer as outras comissões para participarem com a gente. A doutora Ana Luísa é a nossa 3ª participante de comissão que vem. A gente já trouxe a Comissão de Direito Civil, já trouxe a Comissão de Startup, já trouxe a Comissão
de Direito Penal, já tentou trazer a Comissão de Direito Penal. A ideia é que a gente sirva também de plataforma de agregação, né? De comissão de agregação das outras comissões. A gente quer mesmo entrosar todas elas e auxiliar todos a participarem dessa gestão. Novamente agradeço, Caio, vou devolver a palavra para você. Doutora Ana Luísa, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite. Doutor Rodrigo Rebouças, é um prazer conhecê-lo. Parabéns pelas intervenções, parabéns pelo que trouxe aqui para a gente. Gostaria de contar com o senhor numa roda, se possível, em breve. Dr. Marcos Cabelo, meu grande amigo, vai participar de uma roda, vai falar com a gente sobre audiências virtuais e PJE, não vejo a hora. Dr. Ricardo, muito obrigado pela participação, por ter aceito. Contamos com o senhor, seja bem-vindo à comissão se aceitar participar, e eu devolvo a palavra ao Dr. Caio, nosso anfitrião. Pessoal, foi um grande prazer aqui, Ricardo, parabéns, você foi top no nosso evento aqui, todo mundo gostou, não é para ficar se achando muito, tá? Mas é isso aí. Ana, Rodrigo, Marcos, Spencer, muito obrigado. Em nome da comissão, eu encerro esse 4º Rodas de Tecnologia e já deixo o convite para que daqui a 14 dias estejam todos presentes aqui com a convidada a doutora Patrícia Peck, que também conhece muito do tema. Obrigado a todos aí. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Foi um prazer, foi um grande prazer participar. Eu só assustei quando o Marcos levantou a mão, que eu achei que ele ia falar assim, não, achei que ele não passou na sabatina, não. Maravilha. Até já, gente. Pessoal da Comissão de Direito Digital, temos reunião daqui a 2 horas. Até já. Tchau, pessoal. Um abração. Tchau, pessoal. Bom dia.